Olá, terceiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 19ª aula de filosofia, referente ao módulo 19 da apostila, que é sobre Henri Bergson. Gente, Bergson, na minha opinião pessoal, é um filósofo bem legal para a gente estudar, tá? Em detrimento de outros que a gente viu assim com uma importância pequena dada na apostila, Bergson também tem um espaço bem reduzido na apostila, porém a teoria dele é bastante interessante para quem gosta de filosofia, para quem curte refletir um pouquinho a respeito das coisas. Gente, vocês lembram que até hoje a gente separou raciocínio de metafísica? Tudo que é metafísica, tudo que é ligado à intuição e às razões acima do mundo físico, né, que ficariam fora do mundo físico para nossa compreensão, seriam fenômenos sobrenaturais, tá? Vamos definir assim, sobrenatural. Fenômenos esotéricos, né, de fora da nossa compreensão física captada pelos sentidos. Pois bem, a metafísica até Bergson era considerada totalmente a parte do raciocínio lógico para ser o raciocínio lógico e a captação sensitiva, né, dos sentidos serem as únicas formas de construir conhecimento, tá? A captação sensitiva iria dar base para uma ideia que seria raciocinada e essa ideia seria comprovada através do empirismo. E a metafísica ficava separada, né? Todo tipo de motivação sem ser da realidade capturável pelo sentido seria excluída da possibilidade de se tornar uma fonte de conhecimento. Para Bergson, é exatamente o contrário. Ele inverte essas posições. A única forma de construir conhecimento seria através da metafísica. No caso de Bergson, ele afirma da intuição. Eu, professor Márcio, acredito que a gente tenha que conhecer várias teorias para nós formarmos a nossa opinião. Mas o conhecimento da gente, ele é formado através de captação sensível, né? Inclusive de teorias, de outras teorias, né? de ensinamentos, do raciocínio, porém, a nossa intuição é que vai dar o aval para a gente absorver esse conhecimento ou não, ou pensar, isso é bobagem, não vou nem pensar a respeito disso, não vou nem gastar HD, né? Gastar memória RAM, na verdade. Consequentemente, nem HD, porque você não vai armazenar, né? Isso aí, a intuição para Bergson era o ponto principal. O que a gente captava era classificado pela intuição para ser considerado conhecimento ou não. Aí a gente cai num desdobramento dessa teoria de Bergson, que diz o seguinte: a nossa moral, os nossos princípios a respeito do que é certo, do que é errado, a nossa moral se dividiria em duas grandes partes: a moral automática, né, a moral fixa, a moral fechada, que seria aquela moral que a gente aplica no nosso convívio social. Qual seja? A moral que nós temos ao conviver com a sociedade, que nós sabemos internamente precisar dela, usar as mesmas coisas que a sociedade usa, né, em relação à interlocução, né, os mesmos argumentos, para que nós estejamos inseridos
na classificação virtuosa, de um elemento virtuoso da sociedade, ou seja, não de um marginal, o oposto de um marginal, aquele cara que não concorda com as regras da sociedade. Para que nós sejamos inseridos na sociedade como concordantes das regras sociais, a gente precisa adotar a moral da sociedade, que é a moral fechada para Bergson. Já a moral aberta para Bergson seriam nossas ideias transformadas em ditames morais. Seriam nossas ideias, nossas de qualquer outra pessoa, seriam ideias novas que criariam preceitos morais. Como é que eu posso exemplificar isso para vocês? É bem abstrato, tá? Mas assim, eu vou dar um exemplo bizarro, né? Como sempre, vou fazer um exemplo escrachado aqui. Vamos supor que a moral social, né, da sociedade, da comunidade que a gente vive, tem um ditame de homens precisam cobrir a cabeça com chapéu preto. E isso é um ditame moral. Então, os homens da nossa sociedade sabem que precisam conviver com o chapéu preto para cobrir a cabeça. Aí você tem a ideia de que o chapéu preto... como é? Gente, vamos supor que você teve a ideia de que o chapéu branco seria melhor, porque esquentaria menos a cabeça, mas continuaria cobrindo a cabeça dos homens. Pronto. Essa é uma nova moral. Não é bem isso, tá, gente? Isso aí tem mais a ver com estética, né? Isso que eu falei. Tem mais a ver com física, com raciocínio lógico. Mas, assim, são novas ideias que, aplicadas à moral social, aplicadas a um padrão social, seriam aceitas e bem-vindas, bem vistas também, além de bem-vindas, pela sociedade. Eu acho que é meio complicado de explicar isso. Moral aberta. Eu aconselho a quem gosta de moral, de estudo de ética e de moral, que se aprofunde em Bergson e pesquise mais sobre moral aberta e moral fechada. A moral aberta, gente, são ideias que houveram, que surgiram após o indivíduo ter absorvido a moral fechada. Veja, e são ideias de gênios, né? Ideias de pessoas muito virtuosas, porque foram acolhidas pela sociedade, foram acolhidas pelo inconsciente coletivo. Lembra que a gente falou de fato social? O fato social seria determinante? A moral aberta, ela é exatamente o contrário do fato social. Ela é uma ideia relacionada à moral, à conduta dos indivíduos, que vai influenciar uma sociedade posteriormente, vai ser aceita, vai ser julgada positiva, virtuosa pelo inconsciente coletivo. Né? Não é viajação, é filosofia. Moral aberta é um negócio muito legal. Bergson é um filósofo muito show de bola para estudar. Eu acho, assim, extremamente interessante. Gente, uma outra coisa que Bergson afirma, que na minha opinião é inconsciente coletivo. É uma ideia. Isso já faz parte da nossa vida. Isso aí tá arraigado ao elemento que raciocina, ao ser humano, tá? Os bichos não têm isso, o ser humano tem. São os dois tipos de memória que Bergson afirmou haver. A memória repetitiva, a memória habitual. Gente, a memória habitual nada mais é do que uma absorção
pelo organismo de procedimentos e de fatos e de sequências automatizada. Uma absorção pelo indivíduo de sequências repetidas por ele, exaustivamente. Olha, aqui na apostila tem um exemplo que é o exemplo do dirigir, tá? Para vocês não, porque provavelmente quem já dirige está iniciando agora, então às vezes dá uma raciocinada sobre o que fazer no caminho, coisa e tal. Mas para nós, que temos mais idade e mais tempo de carta, dirigir é uma rotina. É um negócio às vezes que a gente nem percebe o que está fazendo. Faz por instinto, faz por estímulos parasimpáticos, né? Que na biologia seriam estímulos cotidianos, mas que causam atitudes já padronizadas na gente. Essas atitudes padronizadas, essas reações padronizadas, seriam a memória habitual, a memória que foi criada com um hábito, né? Do tipo, aqui fala bastante desse exemplo, frear quando você vê o farol vermelho. Você não precisa pensar, será que precisa parar, não sei o que lá. Você viu a luz vermelha, você já aperta a embreagem, ou para carro que não é automático, e freia. Perfeito? Então, assim, são reações e hábitos que você tem, respostas que você tem, que foram adquiridas habitualmente, foram adquiridas à custa de hábito, à custa de repetição, certo? E como é que seria a memória pura, a memória verdadeira? A memória verdadeira é aquilo que você lembra, que você fixou, porque foi um fato ou muito agradável, ou bonito, ou alguma coisa que te impressionou, positivo ou negativamente. Mas você guardou aquele momento. Pode ser que ele não se repita mais. Mas você sabe que aquilo existiu. Você guardou aquela memória. Perfeito? Você é como a gente fala hoje em dia, você lembra de tal coisa. Aquilo que você precisa parar e pensar para lembrar é a memória pura. Que está guardado, está arquivado no teu HD, no teu cérebro. Porém, você não é capaz de repetir. Você precisaria analisar, estudar, seguir um roteiro, coisa e tal. Não é como a memória habitual, que ela já está fixada no teu dia a dia, entendeu? A diferença entre memória habitual, relacionada a hábito, a repetição, e a memória pura é essa. A memória pura é um episódio, uma cena, um objeto, um cheiro, um gosto que você guardou, mas não usa sempre. Você só guardou porque aquilo te impressionou de alguma forma. Aquilo te marcou de alguma forma. A memória habitual não. A memória habitual você treina todo santo dia, então você lembra daquele procedimento, daquele fato. Percebe? Gente, pela atenção de vocês, até agora eu agradeço e desejo bons estudos.